Esse é o Big Shot Pod. Fala, seus quarentenados Big Shooters, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa 70. Inauguramos mais uma dezena. Aí, é isso mesmo, Gui? É isso mesmo, toda vez que começa uma dezena nova, a gente tem que mandar aquele recado para adversários imaginários, para todos aqueles que não acreditavam que a gente ia conseguir e tal. Eu acho que absolutamente nenhuma pessoa não acreditava na gente. Exato. Mas o recado é válido. Eu acho que o recado é válido. Sempre tem que mandar um recado. É o sentimento que vale, né? É o sentimento que vale. Vocês estão bem aí, meninos? Besuntado em álcool gel. Isso aí. Eu vou dizer que eu comprei um potinho de álcool gel, sei lá, no início da quarentena, e ele não acabou até agora. Porque quando eu tô em casa eu lavo as mãos na pia, com água e sabão. E o álcool gel eu usaria... Será pra eu sair na rua com ele? Eu não entendi até agora 100%, mas enfim. Na verdade, Sim, a ideia da é quarentena é não sair da rua. Mas se você sair, é bom você ter álcool gel e máscara. Máscara eu tenho. Máscara vai ser importante. Máscara eu tenho. E é isso, gente. Tamo aí. Então vai ser mais um programa daqueles que a gente vai ir falando e vocês vão ouvindo. E é isso aí. E queria agradecer aí semana passada o Hugo, o Iago, todo mundo que participou da live. A gente vai fazer mais assim que a gente resolver algumas coisinhas técnicas, né, Vavo? Exatamente. E aí a gente vai fazer mais e a falar que também foi ótima a gravação, a live que a gente fez lá no Boom Shakalaka, hein, Vavo? Foi bem divertido aquilo lá. Ficou divertida, né? Porque, pra quem não sabe, eu já tinha planos de fazer uma live no Boom Shakalaka. Foi quando eu descobri que meu computador não aguentava transmitir tudo. E aí o Mico tinha deixado isso de lado. Aí o Marcel me apresentou o StreamYard, que é outra forma de streaming, que o meu computador aguentava. Então a gente fez uma live no Boom Shakalaka assistindo ao jogo entre Bulls e Cavs em 1990, quando o Michael Jordan marcou 69 pontos, que é o recorde da carreira dele. E o Marcel e MM Isidoro foi meu convidado, em praticamente a transmissão inteira. Infelizmente eu demorei para aceitar ele na transmissão, porque tava tendo tanta mensagem que eu não via a mensagem dele. E ainda fiquei xingando ele na transmissão, dizendo que ele não tinha aparecido. E ele estava lá no meio de todas as perguntas. Isso quer dizer que deu bastante gente, cara. Eu acho que deu 3 mil views durante a transmissão inteira, né, não simultâneos, e várias pessoas já assistiram depois porque o vídeo tá lá, né, no canal. Então acho que já tá com quase, sei lá, 5 mil pessoas que assistiram para um jogo de 1990. Eu sei que estamos numa época de Michael Jordan e hoje a gente vai voltar a falar sobre o The Last Dance, mas eu achei bastante gente. Então, nessa quinta-feira, ou seja, um dia após o lançamento desse episódio do Big Shot Pod, vamos fazer um jogo Lakers e Kings, aquele jogo clássico, jogo roubado, conhecido como um dos maiores roubos da história da NBA. E eu vou fazer com a participação do Gui, que está aqui junto, o Gui do Big Shot Pod, este Gui mesmo. Só temos um contratempo, né? O meu computador, ele foi pras cucuias ontem, do nada eu estava usando e ele começou a piscar um ponto de interrogação na tela do Mac. E aí eu levei ele para consertar. Eu não sei se o computador vai estar de volta até quinta-feira. Se não estiver, eu vou pedir ajuda pro Marcel para ele fazer a transmissão para mim do computador dele e a gente faz um Big Shot Pod dentro do Boom Shakalaka com todo mundo. Isso aí. É isso aí. Eu queria falar 3 coisas. A primeira é que o jogo que a gente vai fazer os comentários, eu vou mostrar para todo mundo todos os roubos contra o Lakers nesse jogo. O Lakers ganhou esse jogo do Sacramento e da arbitragem, como vocês vão ver. A segunda coisa que eu queria falar é que eu fiquei pensando, porque o Marcel falou, é mais um programa que a gente vai falando aqui e tal. Eu tenho visto, acompanhado alguns podcasts, a galera feito conteúdos, tipo, vamos analisar a conferência tal para o ano que vem e tal, não sei o quê. Cara, eu tô tão pouco otimista com a volta da NBA, assim, até, inclusive depois de escutar o podcast do Brian Windhorst, eu fiquei mais ainda pessimista com essa possibilidade, que eu não sei se vai voltar esse ano. Assim, eu realmente acho... A Liga quer voltar, muita gente fala que eles estão otimistas que vão conseguir, mas eu acho muito difícil eles conseguirem manter tanta gente dentro de uma bolha, que eles chamam de bolha, o termo que eles têm usado é isso, principalmente
Bom, primeiro que é muita gente, segundo que você tem várias pessoas que são consideradas grupo de risco, técnicos, assistentes técnicos, general managers, né? É muito risco. Eu vi o que falam no podcast do Brian Windhorst, é que o número mínimo de pessoas para que haja playoff seria 1.500 pessoas. E isso já é assim, tipo, cada time levando umas 30 pessoas, o que é bem pouco, considerando que os elencos têm 14, 15 jogadores, né? Então, é muita gente para você manter, para você garantir que está todo mundo seguro. Enfim, não estou muito otimista com isso, então é por isso que eu não me sinto estimulado em fazer conteúdo, conteúdo que a gente tem aqui. Vamos projetar esse time, vamos pensar como vai ser e tal, porque eu não sei se vai voltar tão cedo. Mas se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, manda mensagem pra gente, que a gente pensa em várias coisas legais, que é sempre um prazer falar de basquete. A terceira coisa... Mandem uma mensagem pra gente, que a gente vai indicar o podcast certo pra vocês escutarem, que não vai ser aqui. E eu também não tenho a mínima vontade de fazer isso. E a terceira coisa que eu queria falar é que essa edição é a edição especial de aniversário do Gui Pinheiro, porque amanhã é meu aniversário. Quando esse programa for para o ar, é meu aniversário, né? Hoje é dia 5, amanhã é dia 6. É meu aniversário de 29 anos e vai ser um prazer celebrar com vocês. Então é isso. Então o Gui vai ficar lá, vai rolar aquele churrasquinho esperto do seu pai, Gui? Cara, você sabe que eu tô pensando, eu preciso comprar uma churrasqueira nova pra casa dos meus pais, porque a que a gente tem aqui, ela não tá muito boa. Então vai rolar um hambúrguer, isso que vai rolar, à noite. A gente vai fazer aqui. Eu tô devendo pra sua esposa um hambúrguer há quase um ano, né? Mas 2022 tá aí. Aconteceu. 2022 tá aí. O mundo pós-pandemia tá aí. A gente faz. Então, ó, vamos tirar tudo que tem pra tirar da frente aqui. Uma das coisas que a gente tem que tirar é o sorteio de quem ganhou um mês de All-Stars, né? Então, a palavra que a gente deixou escondida no meio do podcast passado foi Kit Kat de gemada com J. A gente teve 16 pessoas que mandaram, que eu achei um número bem considerável. E quem ganhou hoje foi o Andrei Teixeira. Então, Andrei, entre em contato com a gente aí. E a gente vai falar com você no Facebook, no YouTube, aqui pós-gravação. Vamos te mandar uma mensagem, mas manda uma mensagem pra gente aí se você ouvir no podcast antes de ver no YouTube, beleza? E aí fiquem de ouvidos abertos, que em algum momento aqui a gente vai falar mais uma palavra mágica. Pode ir pensando aí, Gui, como é seu aniversário, pode ir pensando aí na de hoje, tá bom? Perfeitamente. Tirando Deixa eu falar uma coisa. Fale. Uma coisa antes de começar aqui, ó. Foi uma coincidência. Eu tô sem o meu computador, né, que estragou. Eu tô com o meu MacBook velho aqui. E os navegadores não atualizam. Tem uma versão do Chrome muito velha, que meio que não roda as coisas, enfim. Eu tava na tela aqui do que mexe no YouTube, do Boom Shakalaka, só que é na tela antiga, porque o estúdio atual não funciona. E na tela antiga tem um número de views da história do canal bem grande aqui. E tava 6, quando a gente começou a gravação, tava 6.999 e alguma coisa. Eu acabei de dar F5 e passou de 7 milhões de views. Durante a gravação agora. 7 milhões no episódio 70. É o número 7, a gente tem que jogar. Exatamente. 7 quer dizer alguma coisa aí. Se você manja de numerologia, é o jogo do bicho. Fale pra gente nos comentários o que quer dizer o número 7. E vamos lá, então, ó. Acho que a gente pode começar falando de Let's Dance. Let's Dance. Isso aí, vamos. Uma coisa só que eu queria tirar da frente é... A gente tá no 6º episódio já da série, né? Uhum. E tem uma coisa que tava muito me incomodando, que eu tava real preocupado, que era o que tava acontecendo com os olhos do Michael Jordan. Eu que tô com uma doença de fígado, né? Achei que era rim, então eu pesquisei muito sobre rim esses tempos e eu tava achando que ele tava com alguma falha renal e tal, que dá nisso, né? Quando você tem hepatite, como eu tô e tal, você fica com o olho amarelado. E aí eu fui atrás. E eu descobri que eu não sou a única pessoa. Tem muitos lugares que escreveram sobre isso. Sobre o que estava acontecendo com o Jordan e tal. E aí a explicação científica é que é por causa da melanina.
quando você tem muita melanina no corpo, quando você vai ficando mais velho, a melanina vai tomando conta do branco do olho. Ela vai, tipo, o olho vai absorvendo a melanina e vai ficando essa cor meio amarelada, amarronzada. E aí eu lembrei que na África, realmente, às vezes que eu fui pra lá, eu vi muita gente com a cor desse olho. Então, eu fiquei mais tranquilo que o Michael Jordan não está doente e que é só uma coisa da melanina do corpo dele. Se vocês estavam pensando nisso, aí, aqui é informação médica e científica. Olha só, hein? Aliás, Você viu? aliás, a gente já falou isso, que o Big Shot Pod é o maior podcast de basquete que fala de ciência do Brasil. Exatamente. Exatamente. E a gente tá. E de cinema, né? De cinema, a gente fala de praticamente tudo, menos de basquete. Isso que é ótimo. É como o Vavo descreveu a gente é um podcast. Como que era? Era baseado em basquete, mas que não necessariamente fala de basquete, né? Eu acho. Eu isso. ouvi dizer que o iTunes vai nos classificar como variedades agora. Nessa época ia ser importante. É baseado em jogos reais. Exatamente. E dando mais uns 6 mesezinhos, vão ser jogos virtuais, né? Nem reais vão ser. Então, ó, vamos falar aqui, né? Do Last Dance. Cara, esses últimos 2 episódios, pra mim, foram episódios feitos pro Gui Pinheiro. Tipo, principalmente o episódio 5. Quando eu tava assistindo, ele já quando começa já com em memória do Kobe Bryant ali. Aí é um episódio que fala de Kobe, que fala de tênis, que aparece o Justin Timberlake, o Obama, né? Tanta gente foda ali, que eu falei, cara, é tudo que o Gui gosta, assim. Se alguém tirasse da cabeça do Gui Inclusive NSYNC. uma pauta, tipo, de como fazer um documentário de basquete, seria esse episódio do Last Dance. Cara, assim, várias coisas sobre esse episódio, assim. Eu não entendi por que o Justin Timberlake apareceu, falando sério, porque ficou Por meio 5 solto. segundos? Tipo, não é que nem que ele tava o episódio inteiro, ele só entrou pra falar que ele comprava o Jordan, que ele juntava dinheiro e tal. Enfim, tudo bem, ele é super famoso e tal, mega star, mas ficou meio perdido. O Kobe Bryant, ele obviamente que nem é o foco dessa série, mas daria pra fazer um documentário só da relação dos dois, desde a primeira vez que eles se encontraram, jogando na NBA e tal, porque tem muita coisa aí, depois da relação que eles desenvolveram. Eu acho que a gente acabou descobrindo recentemente o quanto o Jordan gostava do Kobe Bryant, justamente naquela cerimônia em homenagem ao Kobe Bryant que fizeram, onde ele foi uma das pessoas que falou. Era uma relação que os dois conseguiram manter, de certa forma, privada durante muito tempo. A gente não sabia do grau de proximidade, muita gente não sabia do grau de proximidade entre os dois. E que foda ver o Kobe Bryant falando, né? Ele deve ter gravado isso que ano passado. Que foda ver ele novinho jogando a primeira vez contra o Jordan e pensar que ele faleceu recentemente, assim, que... Quando a morte é algo esperado, se o Kobe Bryant tivesse, sei lá, 60 anos, tivesse morrido, sei lá, de Covid-19, você fica chateado, mas existe uma certa naturalidade nisso, né? Agora, o jeito que ele morreu foi uma coisa tão brutal, tão anormal, e ainda o fato dele ter morrido com a filha, que inclusive teria feito 14 anos agora, dia 2, é uma carga emocional muito forte, assim. Enfim, o quinto episódio é bem legal, conta a história da origem conta bem por cima, tem muito mais sobre isso. Inclusive eu fiz um post lá atrás no perfil do Instagram do Big Shot Pod, quando a gente ainda estava fazendo aqueles posts sobre tênis, onde a gente conta a história do primeiro Air Jordan. Tem muito mais sobre essa história, sobre ele quase ter ido para Adidas e ter conversado com a Converse, etc e tal, como ele foi parar na Nike, mas a história do Air Jordan 1 é bem legal. E aí foi o primeiro tênis, acho que da liga, que não era inteiro branco ou inteiro preto, e aí ele foi banido. Então tem uma versão dele me fugiu agora o nome, mas que é o Air Jordan que é proibido. Me fugiu agora, mas tem uma versão que ela foi intitulada Porque ele foi proibido, entendeu?
Enfim, é bem legal. E, cara, o quinto episódio... O sexto também. O sexto episódio... eu tava terminando de ver agora, porque eu não consegui terminar de ver ontem à noite. Aí eu tirei os últimos minutinhos da manhã pra ver. É o episódio que fala muito do Jordan meio que ficando de saco cheio da imprensa, né, e tal, antes do terceiro título, né? Sim. E o sexto episódio também me lembrou um pouco de você, porque é sobre vício em jogo, né, Gui? Vamos abrir o coração aqui nessa quarentena. Veja bem, mas a minha resposta é a mesma do Michael Jordan. Eu gosto de apostar, eu não tenho um problema de apostas, é diferente. Eu não tô vendendo meus filhos pra ganhar dinheiro pra apostar, entendeu? Eu aposto de vez em quando, agora dá um temperinho, assim, quando você vai ver algum jogo e tal, né? Exatamente. Então, mas acho que tem uma coisa do quinto episódio que eu acho bem interessante, que é a coisa do... É a coisa do... Eu sempre falo isso aqui, né? Mas o que essa série tá sendo muito legal, que eu acho que é a liberdade que o Jordan dá de falar de temas até cabeludos, né? Sendo que ele é um dos produtores, o conteúdo é deles e tal. Então seja essa coisa do apostar, as imagens que eles têm deles bebendo, né? E tal. Mas principalmente é de falar das coisas que não é esporte. Porque até aqui, né, tem essa semana mesmo que aconteceu aqui no Brasil, aquela situação que é do Raí com o Caio Ribeiro, que o Caio mandou o Raí só falar de esporte e tal, falou que ele não tinha comentado de política, e na série mostra, né, a família do Jordan querendo que ele apoie o movimento negro, que ele faça isso, vários analistas falando que ele só foi o Jordan porque ele não abriu a boca, ele não tomou um partido, né, pra um lado e tal, e preto é bom, é um preto quieto, né? Um preto aceito pelos brancos, é um preto que não ataca. E falar disso, né? E como que falar disso e como que nunca é só esporte. O fato dele escolher a Nike, mesmo a Adidas e a Converse ser maior, é economia, é uma porrada de outras coisas que não é só esporte, né? A NBA é o Dream Team, como o que o Dream Team fez, como o Dream Team foi aquele lugar que jogou pra fama, né, estratosférica, esses jogadores, como o Jordan já tinha esse rolê de vender McDonald's, né, então, tipo, que ele era um cara que jogava esporte, mas ele não era tão diferente, tipo, ele sabia que ele não era tão diferente que um Tom Cruise e o Justin Timberlake, assim, né. Isso é muito mérito do David Falk, que foi o agente dele a carreira toda. Ele mesmo aparece nesse episódio, que ele começa a desenvolver uma imagem do Jordan seguindo os moldes de atletas de esportes individuais, né? Não necessariamente de esportes de equipe. E aí mostra a história dele com a Nike, de outros patrocinadores dele, e mostra, inclusive, como o Jordan era um cara que a partir do momento que uma marca se associava a ele levava isso realmente a sério, né? As duas histórias que mostram nesse documentário a história do uniforme do Dream Team, que era da Reebok, e ele dá um jeito de não aparecer o logo da Reebok na hora da cerimônia da medalha de ouro, com a bandeira dos Estados Unidos, e também com aquela história que o Marcel falou, que os pais dele queriam que ele apoiasse um candidato ao Senado negro, democrata, e uma das justificativas que ele dá é que fala, os republicanos também compram Nikes, compram tênis, né? Obviamente que achei nessa hora que eu achei que ele ia dizer que não falou a frase, mas não, né? Ele admite que falou a frase, mas numa situação diferente, que ele estava brincando com o Horace Grant e o Scottie Pippen dentro do ônibus e, enfim, alguém teria vazado essa frase. Eu achei que ele ia dizer que jamais falei essa frase, mas ele, em nenhum momento, ele fugiu de... Enfim. Não, eu achei legal. Realmente é uma frase meio ruim de se falar, óbvio, mas eu achei interessante ele não ter fugido disso. Ele falou, não, realmente falei, o que eu outro gosto, contexto e... O que eu gosto dessa série é que Michael Jordan liberou, tipo, o acesso completo, quer dizer, não tem tabu. Ele falou do Isaiah Thomas, ele falou de vários assuntos que ele nunca gostou de falar ao longo da carreira dele.
E a outra coisa é que esse é o ponto que a gente sempre faz aqui, né? Quer dizer, e aí o Marcel citou a história do Caio agora em relação ao Raí, que ele fez um comentário. Cara, todo mundo tem o direito de se posicionar politicamente, independentemente da atividade profissional dessa pessoa. Não é só porque o cara é jogador que ele não pode se posicionar politicamente. E ele pode, inclusive, se posicionar politicamente de uma maneira com a qual a gente não concorde, né? Então, assim, as pessoas têm o direito de se posicionar e as pessoas podem não concordar ou não, mas o direito de se posicionar é que não pode ser cerceado. E é isso que eu sempre falo aqui, eu não quero voltar a esse assunto, vou passar rápido, mas assim, se a gente aqui quiser emitir uma opinião política, cara, paciência, assim, a gente tem o direito de emitir posição política e se vocês não concordarem, faz parte da convivência em sociedade. Eu não concordo nem com tudo que o Marcel acha, eu não concordo com tudo que o Vavo acha, mas a gente está aqui, a gente é amigo, a gente continua fazendo, né? Eu acho que é isso, assim, a vida em sociedade tem dessas coisas. E esse documentário mostra isso. Isso fica, acho que, muito claro ali no Dream Team, né? O quanto eles eram até inimigos em alguma, né? Tipo, sempre brincando e tal, mas como o Magic fica puto com o Jordan ali e tal, só que na hora de jogar eles jogavam pra cacete juntos, né? Não, realmente, a relação dos jogadores da NBA, principalmente Magic Johnson e Larry Bird, que entraram juntos na NBA, eles disputaram o final de college, entraram no mesmo ano da NBA, fizeram a carreira praticamente na mesma época, disputaram títulos um com o outro, e eles têm essa amizade muito grande, e isso eu sempre achei muito curioso. Depois veio um cara como o Michael Jordan, sempre teve uma amizade muito grande com eles também, deu pra ver ali no documentário, até ele brincando com os dois depois quando o Magic e o Larry Bird estavam lá no All-Star de 98, que o Larry Bird era técnico, né, naquela ocasião. Acho que ele era técnico do Pacers. E no caso que eles nem falam tanto, até achei que poderiam falar mais, que é a história do Isaiah Thomas, né, que ficou fora do Dream Team, e normalmente essa culpa é jogada pra cima do Jordan, mas o Jordan quis deixar bem claro ali que não era culpa dele especificamente, unicamente a Michael Jordan, que era um contexto todo que fazia com que o Isaiah Thomas ficasse de fora. E cá entre nós, cara, eu sempre pensei nisso, que querendo ou não, o Isaiah Thomas já tinha meio que passado um pouco do prime dele, né? Porque ele se aposentou, acho que em 93 ou 94, 94. Ele se aposentou jovem, mas se aposentou logo em seguida. Então, já era uma época que em 92 o Pistons nem estava mais disputando título de Conferência Leste. Então, no fundo, se quisessem, podiam até justificar tecnicamente, falando, não, John Stockton é um armador que está tecnicamente melhor nesse momento e ele foi o escolhido para ir junto com o Magic Johnson de armador e ponto final. Mas eu acho que existe o respeito é tanto que jamais chegaram a falar isso. Não, o Isaiah Thomas ficou de fora devido a questões técnicas que ele já não era mais o mesmo de uns anos antes. Até porque essa justificativa poderia ser usada tanto para o Magic Johnson quanto para o Larry Bird também. Mas eu acho interessante como nunca falaram nisso. Sempre ficou essa questão do relacionamento entre eles. E se tu for procurar entrevistas no YouTube de vários jogadores, sempre um joga bola, um sempre fala do outro, não necessariamente eles, mas sei lá, uma entrevista do Jalen Rose, ele fala que foi por culpa do Pippen, né? Numa entrevista do Steven Jackson, ele fala que foi culpa do Magic. Enfim, cada jogador tem a sua versão. Então acho que realmente talvez não tenha um jogador específico que chegou e falou, eu não quero o Isaiah Thomas no time. Eu acho que foi uma questão meio, tipo, uma circunstância. Tanto que o técnico do Dream Team era o Chuck Daly, que era o técnico do Isaiah Thomas no Detroit Pistons. Então, isso o que torna tudo mais curioso ainda. Cara, eu achei Mas, a justificativa do Jordan absolutamente pertinente. Ele fala que o Isaiah Thomas, ele já tinha tido problemas com o Bird nos embates do Detroit com o Boston. Ele já tinha tido problemas com o Magic Johnson nos embates com o Lakers nas finais. E ele já tinha tido problemas com o Chicago Bulls, Scottie Pippen e Michael Jordan. Só aí estamos falando de 4 dos principais jogadores desse time, né? E aí tem uma outra questão, quer dizer, os bad boys do Detroit Pistons se tornaram um time folclórico por conta desse estilo de jogo que eles adotaram, mas quando você adota um estilo de jogo desse, é natural que muitas pessoas não gostem desse time, né? Assim, eles abraçaram essa imagem de bad boys, e isso tem um ônus e tem um bônus e tem um ônus também, né?
Então, meio que assim, nesse sentido, é absolutamente inteligível o fato do Isaiah Thomas não ter ido pro Dream Team de 92. Ele já tinha tido problemas com muitos jogadores daquele time, né? Que também não eram, assim, deixemos isso claro, não eram, ninguém ali flor que se cheire, né? A gente viu, por exemplo, o que mostra, acho que no 5º episódio, o que o Pippen e o Bulls e o Jordan fizeram com o Tony Kukoc em 92, só porque o Jerry Krause gostava deles. Quer dizer, eles partiram para cima, demoliram o Kukoc no primeiro jogo, que foi logo o primeiro jogo das Olimpíadas, né, dos Estados Unidos nas Olimpíadas, apenas porque o Jerry Krause gostava dele e ele estava negociando um contrato com o Kukoc, enquanto o Pippen estava esperando a extensão de contrato dele. Então, assim, ninguém ali é bonzinho, né? Só que por conta do Isaiah Thomas já ter tido problema com outros jogadores importantes desse time, fazia absoluto sentido que ele não fosse, como ele não acabou não indo. E essa coisa do Kukoc, o pessoal do documentário faz uma parada muito louca, que é eles começam o episódio com o Kukoc no Madison Square Garden falando do tênis com o Jordan, né? Tipo, assim, acho que é logo no começo do episódio que o Jordan tá falando do Jordan 1, que ele vai usar de novo o tênis e tal. E o Kukoc tá lá com ele. Aí no final do episódio tá falando do Dream Team e tá falando como eles começaram essa relação. Né, que foi a primeira vez que ele foi logo no draft, né, de 92, que ele tava indo pro Bulls, não foi? Ou foi um depois? Não, o Kukoc foi draftado em 90, só que ele só foi jogar no Bulls 3 anos depois. Ele só foi depois que o Jordan, inclusive, jogou, né? Depois da primeira aposentadoria do Jordan, né? Isso. Então, mas esse último jogo eles jogaram juntos, né? Que foi o que mostrou ali, não foi? Porque daí é o último jogo do Jordan no Madison Square Garden, e aí o Jordan fala que o primeiro jogo dele no Garden foi com aquele tênis, então o último também faria sentido, e ele joga com o primeiro Air Jordan, a primeira versão, a clássica, e aí ele fala que termina o jogo, o pé dele tá sangrando, porque a tecnologia dos tênis evoluiu muito nos últimos 12 anos, né? 12 não, 14, porque o primeiro jogo acho que foi dele em 84, e aí a gente tá falando de 98, né? Sim. Que ele até zoa o próprio Kukoc lá no texto que ele dá, assim, que ele vira pro cara e fala, esse aqui é o primeiro tênis, esse aqui é de 84, você nem era nascido, sabe? Tipo, ele zoa o novato ali, o cara, não, eu comecei a jogar em 80 e poucos, tá ligado? Então tinha sempre essa treta. Mas aí tem toda a treta com a Croácia e tal, que a gente já falou bastante aqui, né? Também era uma coisa que o Gui sempre fala daquele documentário dos irmãos e tal, que o Kukoc estava, tipo, saindo de uma guerra civil, né? Ele estava saindo do fim da União Soviética ali, e a Croácia em frangalhos, e os caras jogando uma Olimpíada e sendo abusado pelos milionários, né? Então, tem isso também. A gente tá falando de posicionamento político. O Kukoc fala no documentário que ele já não estava mais jogando na Iugoslávia, que estava em guerra, né? Mas ele continuou na Europa porque ele queria ficar perto. Ele não queria... parecia que ele simplesmente foi embora e não estava nem aí para o país dele. Então ele fica mais alguns anos jogando na Europa para ficar perto da situação política do país dele, né? Uhum. Que é uma coisa com os europeus é muito forte, né? O nosso amigo do podcast aqui, Enéas Kanter, abração aí pra você, Kanter. Todo mundo, com os europeus é muito mais forte esse senso, né? Do que os americanos, que estão muito mais preocupados se a Nike tá interessada em a Coca-Cola do que eu adoro Nike e Coca-Cola, patrocinei o programa, mas eles estão muito preocupados que as empresas, né? Acham do que o próprio país. Tanto que acho que o segundo episódio fala do próprio Jordan, depois que ele ganha a medalha de ouro, ele não vai conhecer o Bush Pai, né? Que ele vai jogar golfe com um cara lá que foi preso depois, né? Ele não foi jogar golfe, ele foi apostar. Ele foi apostar, foi isso. Foi isso, aí ele tava apostando com o cara e ele não aparece na Casa Branca, assim, tipo, ele ganha a medalha de ouro,
Eu não sei se foi a medalha de ouro ou o Bulls. Agora, me deu Pouco vício, um né? branco. Pouco vício. Mas eu sei que ele foi pra Casa Branca, ele tinha o convite da Casa Branca lá, e aí ele não vai. Porque ele tava apostando com um cara que depois foi preso, um cara que acharam um cheque de 50 e poucos mil dólares do Jordan com o cara e tal, né? E essa coisa da aposta, né? Tipo, e tem uma coisa, eu acho, da vida pessoal do Jordan, que eu acho bem complexa ali, que acho que entre nós aqui, o Vavo é o que tá mais perto, que é essa coisa de fama, né? De sentir alguma coisa mesmo, porque dá até eu tenho muito amigo bem famoso, né? Tipo, eu conheço muita gente, e eu vejo muitos dois lados, as pessoas que apertam o foda-se. Eu acho que até o Lucas é uma delas, assim, tipo, várias vezes eu esqueci que o Lucas era famoso indo, sei lá, no mercado, indo comprar coisa pra Sky, sabe? E aí eu lembro quando as pessoas param pra tirar foto, porque ele não age como famoso no mercado, né? E ao mesmo tempo, tem amigos que não conseguem sair de casa, que é segurança, que é sala privativa em restaurante, que é uma vida de merda, assim. E também a postura que eles compraram, né? Mas quando ele tá no hotel ali, no sofá, e fica falando que tá cansado daquela vida, que ele fala que o comercial que ele tá gravando, né? Que tem o texto, você não aguentaria ser o Michael Jordan por 1 hora. E aí tem um jornalista que dá o dia a dia dele, né? Que é acordar, treinar, ter centenas de pessoas te esperando no clube, a sua família, aí milhares de pessoas te esperando na frente do hotel, aí dentro da quadra, aí fora da quadra, aí volta pro hotel e é só demanda, demanda, demanda. Deve ser uma parada muito cabulosa, assim, pra cabeça e pra você, né? Com certeza. A pessoa mais preparada de todas não tá preparada o suficiente pra ter uma vida dessas, né? Que nem tu falou, um cara desses não tem válvula de escape, né? Não tem ir no mercado, não tem dar uma volta no parque, não tem absolutamente nada. O cara tem que... Pensa pessoas que... Pensa, sei lá, Sandy Júnior, sei lá, pessoas que cresceram sendo assim. É muito difícil essas pessoas experimentarem uma parada dessa. A não ser que o cara vai passar um mês no Azerbaijão, onde ninguém sabe quem eles são. É muito difícil e é muito difícil a pessoa lidar com isso. É uma coisa que vai aprendendo com o tempo, tá ligado? E mesmo assim, um cara que já tá na 19ª temporada, 10,9, não 19ª, na 9ª ou 10ª temporada na NBA, ultra mega, um dos caras mais famosos do mundo, o cara enche o saco, velho. O cara enche o saco. Não tem como não, tá ligado? Não, então... Às vezes tudo que o cara... O cara, eu acho que se ele pudesse, ele pagava $1 milhão pra dar uma volta na rua. Ir a pé da casa dele até o cinema, sei lá. Eu acho que tem um lance que é isso, assim, para usar pessoas que o Marcelo citou, por exemplo, ele falou do Lucas. O Lucas é famoso aqui no Brasil, ele sai na rua aqui, as pessoas sabem quem ele é, muitas pessoas sabem, mas ele não vai ser, imagino eu, dependendo, sei lá, se ele for no mercado, não vai rolar uma multidão indo no mercado para ver o Lucas, né? Ele vai uma pessoa ou outra parar para ele tirar foto, etc e tal. Agora, no nível do Jordan, ele literalmente não pode pôr o pé pra fora de casa, de jeito nenhum. Tipo, sabe, ele não pode andar na esquina que vai juntar muitas pessoas e vão ligar para outras pessoas então assim, não tem essa opção. E com um adendo que é pior, em qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, sei lá, você pega para citar o Lucas, que aqui a gente está usando de exemplo, ainda que o Lucas fosse assim, famoso desse jeito, de não poder pisar para fora aqui em casa, ele pode pegar um avião e ir para algum país lá fora, e aí lá ele vai poder sair na rua, né? Nesse nível do Jordan, você pega um superstar de Hollywood, os caras não podem, eles não têm essa opção, né? Você tem que ficar lá dentro de um limite, de um espaço controlado, porque... Se você se colocar na rua, em aberto, assim, sabe-se lá o que vai acontecer, né? E isso realmente, no começo deve ser muito legal, mas depois de 10 anos disso deve ser um porre, né? E é uma parada que vai pegando cancha, né? Tipo, que tipo de pessoa fica famosa do dia pra noite? São poucas, sei lá, um cara que ganhou o Big Brother, mas enfim, não sei se é um exemplo. Mas normalmente essas pessoas, elas meio que vão construindo isso ao longo da carreira.
essa imagem. Então o cara meio que vai aprendendo a lidar aos pouquinhos, eu acho. Pior caso são pessoas que ficam famosas de um dia pra noite e o cara realmente não sabe como lidar com essa parada. Aí o cara fica louco. Aí eu pensei em ganhador de Big Brother, mas pode ter outros exemplos, que são pessoas que realmente não tiveram o caminho pra chegar até esse ponto e de repente são jogadas aos leões do nada. Não tem esse período de adaptação, né? Tipo, você vai ganhando uma fama Exatamente. gradual e tal, e aí quando você chega nesse status, você já tá meio que calejado, né? Sim. Então, tem uma estatística de ganhador de loteria, que a maioria dos ganhadores acabam ficando pobres de novo, né? Tipo, e aí a ideia é meio essa, assim, que você não tá pronto, que normalmente quem joga, não joga porque precisa do dinheiro, joga pela emoção de jogar, pela probabilidade de ganhar, é tipo uma paquera, assim, né? Não é necessariamente, tipo, quero te pegar, mas se te pegar, que da hora. É pela emoção do... É a aposta que a gente tava falando aqui antes. E aí a galera ganha e eles não sabem o que fazer com o dinheiro. E aí o dinheiro que acha que é muito, não é. E aí acaba perdendo tudo. E aí a fama é igual. Tanto ontem à noite, assim que eu acabei o episódio, eu tava no YouTube e eu tava vendo uma entrevista com o Daniel Radcliffe, o Harry Potter. E ele tava falando exatamente isso, assim, que ele ficou famoso criança e ele virou alcoólatra, né? Tipo, ele assume que virou alcoólatra e tal. E ele falou que virou alcoólatra só porque ele não podia fazer nada. Que ele ficou famoso e rico criança, quando ele virou adolescente, que ele queria sair, ir pro bar com os amigos. Até o próprio elenco do filme, assim, ele achava que todo mundo tava olhando pra ele. E estava, provavelmente. E aí ele bebia pra galera não ver, pra ele não ver que a galera tava vendo ele. Só que aí quando ele ficava bêbado, ele sentia mais isso ainda, tá ligado? Que a galera tava vendo ele mais ainda. E aí ele tinha que beber mais, e era um ciclo vicioso enorme. Até que ele ficou velho, mais velho, e percebeu que se ele não parasse ele ia morrer. E que pra sempre ele ia ser o Harry Potter, tá ligado? Que não ia ter o que ele fazer, a não ser aceitar. E aí ele mudou pra Nova York, que em Nova York, como tem a Broadway, como tem prédio, e o Nova Yorkino é meio enfesado, a galera não presta atenção em famoso. É tipo Copacabana no Rio, sabe? E aí ele falou, então eu mudei pra Nova York porque em Londres eu era tipo... Era o Big Ben e eu. Então, tipo, eu andava na rua, a galera me parava pra tirar foto como se fosse alguma coisa turística. E o Jordan e esses jogadores é pior ainda porque eles não conseguem se esconder, né? Os caras têm 2 metros de altura, são tudo preto, tem um senso fashion normalmente muito próprio. Então não dá, cara. Você não consegue ir no cinema de boa. O cinema tem que ser na sua casa. E essa é a parte da fama que a galera esquece, né? Eu fico. O Last Dance a gente meio que sabe o que vai acontecer. Obviamente, na continuação agora vai falar do assassinato do pai dele, vai falar dele. Aquela anúncio da aposentadoria. Eu acho que são os próximos 2 episódios, né? Ele jogando beisebol. E eu fiz esse gancho pra falar que muito dessa. Eu acho que na cabeça do Jordan, essa parada de jogar beisebol, de se colocar no nível desses demais jogadores, que ele foi pra uma liga menor de beisebol, né? Tem a MLB, aí tem tipo a primeira liga menor, que é tipo Triple A, Double A, tem umas nomeações. Ele foi pra tipo a segunda liga abaixo da MLB, mas que não é tipo a menor de todas. E aí ele foi pra esse time que se chama Birmingham Barons, e tem um documentário muito legal da ESPN que se chama Jordan Rides the Bus, que é o Jordan viajando de ônibus com esses jogadores para todos os jogos. Eu acho que isso era meio que um desafogo dele também para se livrar dessa parada toda, pelo menos por um tempo. Pelo menos para ele se sentir à vontade e voltar a jogar, que foi o que aconteceu 1 ano e meio depois, enfim. Na hora que tava falando disso ontem, a primeira coisa que me veio à cabeça foi esse documentário dele. Tem é da ESPN, eu acho que no aplicativo da ESPN tem para quem assina, enfim, se chama Jordan Rides the Bus. E é muito legal, mostra o dia a dia dele com esses jogadores do time, fala de todos os jogos dos Barons que deram sold out aquela temporada inteira, porque todo mundo queria ver o Jordan. Fala que, enfim, até fala das qualidades dele como jogador, que ele não era um jogador tão ruim quanto as pessoas pensam, que em 1 ano treinando ele evoluiu bastante para um cara que estava sem jogar há bastante tempo, enfim. Mas eu me lembrei disso do documentário. Possivelmente nos próximos episódios, tô dando spoiler aí pra quem não sabe, nos próximos 2 episódios com certeza vai tratar disso com, imagino eu, até com uma certa profundidade. Aliás, o beisebol é o primeiro esporte, foi a primeira paixão do Jordan.
né? Ele já falou isso, até ele, nesse discurso que ele fez na homenagem ao Kobe Bryant, ele conta uma passagem, que o Kobe Bryant ligava para ele para falar, como é que, quando você tinha tantos anos de idade, o que você estava tentando melhorar no seu jogo, o que você estava tentando fazer? E aí o Jordan responde, com tantos anos de idade eu estava tentando jogar beisebol. O basquete não foi a primeira paixão de esporte do Michael Jordan, foi o beisebol. E é por isso que ele vai jogar beisebol. Inclusive, uma das coisas uma das razões pelas quais ele vai jogar beisebol é que o pai dele também gostava muito de beisebol, ele queria jogar beisebol por causa do pai dele. E, de fato, ele não era um jogador ruim como as pessoas pensam, ele estava muito tempo parado, mas ele tinha... Se ele tivesse investido na carreira, muito possivelmente, até porque esses atletas todos de alto nível, você pega o LeBron, você pega uns caras assim, se eles tivessem se dedicado a outro esporte, muito possivelmente eles teriam conseguido chegar ao nível mais alto profissional. Não sei se no mesmo grau de excelência como eles são jogadores de basquete, mas porque eles são espécimes físicos únicos, né? Quer dizer, são caras geneticamente privilegiados e muito possivelmente eles teriam conseguido chegar no nível mais alto de qualquer outro esporte que eles tentassem executar. É óbvio que existem algumas complicações. Por exemplo, o LeBron James seria muito alto para jogar futebol americano, a não ser que ele fosse um lineman, offensive lineman, e aí ele teria que ser muito mais forte do que ele é e tal, até gordo é a palavra, porque os linemen, principalmente os da linha de ataque, são só que é o famoso fordo, né? Os caras são tipo imensos, meio gordos e meio fortes, assim. Meio fortes não, muito fortes, né? Já os defensive linemen, eles já são mais esguios, musculosos, mas também bem grandes. Enfim, fugi do ponto aqui, mas acho que o ponto é esse, assim, se o Jordan tivesse se dedicado ao beisebol, muito possivelmente ele teria conseguido chegar na MLB e jogar por alguns anos, muitos anos na liga, não no nível de Michael Jordan na NBA, mas teria sido um bom jogador. É tipo o Usain Bolt jogando futebol. Eu vi no lugar que na segunda temporada dele lá nessa Minor League, ele estava rebatendo ponto 250, 25%, que era a média da liga. Ou seja, um cara que não jogava desde, sei lá, 15 anos, sei lá quantos anos ele não jogava beisebol, depois de um ano treinando daquele jeito Jordan, ficando horas depois dos outros jogadores, no segundo ano dele ele já estava na média da liga de rebater, então... O cara tinha E aí, pra encerrar, eu acho que tem a parte do Jordan filha da puta, né? Que a gente esquece que esses jogadores, essas pessoas só conseguem ser... E filha da puta com muita aspas, tá? Mas é essa ideia que essas pessoas, elas são meio intocáveis. Até tem uma hora ali que ele tá dando o ingresso pra alguns jogadores do... Randy Brown, meu grande amigo. Já contou a história sobre ele. Então, que tem essa passagem dos ingressos, que todo mundo quer ver o Jordan jogar, e milhares de pessoas, né, estão vendo, e todos os famosos querem ingresso, e é sempre um problema, né? Uma coisa que eu até já conversei, acho que com o Vavo, e com o Lucas com certeza, de show e tal, que é essa coisa da lista VIP, de ingressos e tal. E aí o cara fala, aí o Jordan vira pro cara e fala, né? Tanto faz o lugar do ingresso, cara, sim, ele pode sentar lá no alto, perto de Deus. Aí ele, perto da onde? Perto de Deus. Aí ele, então pega esse ingresso aqui e fala que foi Deus mesmo que mandou pro seu amigo, pra pessoa. Tá ligado? E, tipo, é o Jordan falando isso. Tipo, imagina como ele não falava com o resto da galera, tá ligado? Se é isso, ele tá falando com a câmera na cara pro brother. Eu acho que eu já contei aqui a história que eu tirei uma foto com o Pippen no Rio de Janeiro, quando eu fui lá assistir um jogo da pré-temporada do Bulls. O Pippen tava lá pra Sim, você falou no último episódio. Divulgar o evento. Então, o cara que tirou a foto foi esse cara, o Randy Brown, que tava junto com o Pippen na praia e tava lá também pra divulgar. Meu amigaço, encostou no meu celular. seu Samsung S1. Exatamente, o próprio. Então, Viu como eu prestei atenção na história? mas você sabe que muito tem se falado antes do lançamento da série, tinha muita gente falando que vai mostrar o lado ruim do Jordan, sei lá, esse lado
que as pessoas não conhecem e tal. E até agora, são 6 episódios, faltam 4, eu não vi nada do Jordan que me fizesse gostar menos dele. Aliás, pelo contrário, assim, todos os defeitos que foram mostrados nesses 6 episódios até agora são defeitos de uma pessoa absolutamente normal. Ele era um cara ultra competitivo, isso todo mundo já sabia, que às vezes passava da linha nessa questão, e aí acabava, para ele não bastava ganhar, ele tinha que humilhar os adversários, mas não é algo, por exemplo, que sei lá, que torne ele uma pessoa ruim. Sei lá, para citar um exemplo, ele fala assim, na final de 92 contra o Portland, ele fala, olha, o Clyde Drexler era uma ameaça, eu reconheço isso, mas muitas pessoas equiparavam eu com ele e eu fiquei ofendido com isso. Cara, até aí ele é um cara que se achava melhor que o outro. Não vejo nenhum mal nisso, entendeu? Aí tem o lance das apostas, que ele gosta, mas eu acho que é isso, assim, ele tá apostando com o dinheiro dele na hora que ele quer, sacou? Tipo, e ele fala isso, contanto que não prejudicasse o meu jogo, não vejo nenhum problema. E eu continuo do lado dele nessa questão, assim. O ponto todo muito se falou porque o Jordan era meio cuzão e tal, não sei o quê. Cara, acho que todo mundo tem seus momentos de cuzão e até agora eu não vi nada que foi mostrado ali torna ele um degenerado ou torna ele uma pessoa ruim. É apenas um cara que tem as coisas boas e as coisas ruins dele. Acho que é isso. Vocês estão vendo como é ser sócio de Guilherme Pinheiro há 10 anos, né? Que o que eu tenho que passar. É jogo, tá tudo bem dar uma xingadinha de vez em quando. Vocês estão vendo, tá registrado aqui, tá registrado. Cara, assim, eu acho que a parada... Esses 2 episódios teve... Eu não sei se eles planejaram isso e por que o lançamento tá de 2 em 2, mas eu tô sentindo muito que os arcos estão se fechando de 2 em 2 episódios, né? Então, tipo, os arcos narrativos. Esse arcos narrativos do 5 e do 6, tá muito claro isso, né? Da ascendente da fama do Jordan, o Jordan como pessoa pública, e tudo que isso custa pra pessoa, né? Então, seja a liberdade física, né? De sair, seja o custo de treino, de performance, de demanda, e até o que você tem que pagar pra poder sentir alguma coisa, seja com a aposta, seja o seu próprio pai te tirando da concentração e te levando pra jogar pra você ficar de boa. E inclusive os haters ali, como na época não tinha Twitter, mas tinha os jornalistas escrevendo livros, né? Então acho que concordo com um pouco que você falou, assim, no sentido de que um cara desse, seja o Michael Jackson, seja o Jordan, né? Tipo, esses contemporâneos, ainda mais anos 80, 90, foi tudo muito extremo. Porque foi tudo a criação de uma cultura de massa, né? Uma cultura de massa... era o começo da internet, TV a cabo, e a cultura mundial virou uma só. E aí a demanda desse cara era gigante, então tinha muita gente querendo ganhar em cima de você, seja a sua família, seja o seu time, seja a Nike, seja até os haters, né? Então, os caras que estavam escrevendo ali sobre ele, acho que estavam querendo muito ir pra esse lugar, mas ao mesmo tempo era mostrar um outro lado de uma cultura, de um cara que era super cuidadoso na maneira de como se mostrava pro público, né? Porque ele fazia comercial do McDonald's e Gatorade com criança e só dava entrevista falando, né, o que ele queria, nunca saía de casa, não tinha foto de família, bem tipo Sandy Jr. que a gente já citou aqui, né? Mas, tipo, era um cara que era uma pessoa. Então esses 2 episódios, pra mim, foi muito bem desenhado isso, assim, né? Não, faz sentido isso. E aí, já projetando os próximos 2 episódios, o que deve ser, imagino que o primeiro,
episódio, o 7º, deva ser sobre esse período do hiato dele na carreira e a volta dele para a NBA, onde ele perde nos playoffs para o Orlando Magic do Shaquille O'Neal. Ele fica fora da temporada 93-94 e ele volta no meio da temporada 94-95, quando ele volta com a camisa 45, né? E aí o Chicago perde nos playoffs para o Orlando Magic, do Shaquille O'Neal. E aí o próximo episódio deve, então, contar também a história do título de 96. Estou fazendo essa projeção porque daí, nos últimos dois, deve ter o penúltimo episódio deve ser o título de 97, e aí o último episódio culmina com o título de 98, que é o fio condutor do documentário, né? Isso, então como a gente falou, então só essa parte de arco narrativo, né, uma coisa que eu acho que tá muito clara. Então uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram nesse episódio, eu como cineasta reformado, que é... A gente tava falando, né, que provavelmente eles filmaram em película e tal, e tem uma cena, as cenas em preto e branco, foi muito foda ali, eles tomando uma breja ali, com aquele terno anos 90, 3 vezes o tamanho deles, e, né, tipo, no pós-jogo, após ganhar o playoff, se não me engano, né, ali, e ir pra final e bebendo a breja. E é no mesmo episódio que eles citam o Spike Lee, que é um diretor que gravou, né, eles falam ali da importância do Spike Lee um pouco. Eu já comentei dele aqui no podcast, que é um cara que eu sou muito fã, mas é um cara, como pessoa, bem difícil, que já me xingou também. Mas só que ele é um cara que, pra cultura negra americana, né, ele foi muito importante. Uma coisa da estética do Spike Lee é ele usar o preto e branco 16mm super granulado, aquele grão que você vê, parece filme velho e tal. E eles fazem isso nesse episódio que eles citam o Spike Lee, assim. Então, aí eu não sei se foi... Aí eu não sei se é uma escolha narrativa mesmo ou se é a imagem que eles tinham, mas eu achei bem... Como cineasta. Não sabia dessa referência, hein? É bom ter cineastas no nosso podcast. Não sabia dessa referência. Aqui é cultura, mas eu acho que é isso. Aí eu fiquei me perguntando se eles... Eu não vou entrar aqui em processo de película, mas normalmente você faz, quando você filma alguma coisa em película, você revela, igual o filme, quem já tirou foto em filme aí, quem tem mais de 30 anos lembra, você revela. E no cinema você faz alguns processos antes de ter a cópia final. E tem uma que chama interpositivo, que é o internegativo e o interpositivo, que normalmente você tem um filme colorido, mas você faz em preto e branco porque é mais barato e mais rápido. E você vai jogar fora. Então tipo, pra editar, pra ver o que aconteceu, sabe? Muitas vezes você não precisa de algo colorido e você faz ali. Então ali eu não sei se eles só tinham essa imagem, se foi uma escolha estética, se foi uma escolha estética na hora de filmar um PB-16 na mão. E o 16 é o 16mm, que é o tamanho da película. Mas só essa parada nerd aí, pra quem curte, mas eu achei bem foda. E a diferença de imagens, né? Do vídeo pra película 16, pra película 35, estão filmando o resto do documentário. E é bem foda, bem foda. Então acho que do Last Dance é isso. E aí no começo do programa aqui a gente falou de cancelar ou não a NBA, que a gente não queria falar. E por que a gente falou isso? Porque no Brasil isso já é uma realidade. Né, Guilherme Pinheiro? O NBB anunciou essa semana o cancelamento da temporada 19-20. Não teremos um campeão, então, nessa temporada. Acredito que foi uma decisão unânime dos clubes, né? E acredito que tenha sido uma decisão bastante acertada. Eu acho que a gente não está perto do fim dessa pandemia, principalmente aqui no Brasil. Acho que a gente ainda está algumas semanas atrás de países que já estão numa situação até um pouco melhor agora, que já passaram a pior fase. Então eu acredito que seja mais prudente mesmo, quer dizer, cancelar essa temporada. É uma pena que muitos jogadores vão acabar perdendo seus contratos, enfim, vai ter um impacto forte para os times, para os clubes e para os jogadores. Mas eu acho que a saúde é acima de tudo, né? Acho mais prudente isso. Não? O que você acha, Vavo?
Não, realmente. Outros campeonatos pelo mundo já anunciaram cancelamento. O campeonato francês de futebol anunciou. Até anunciaram o Paris Saint-Germain como campeão. Falaram que só vão rebaixar 2 ao invés de 3, mas um dos rebaixados falou que vai entrar na justiça, enfim. Cada campeonato com a sua peculiaridade. Mas eu acho que é questão de tempo até outros campeonatos verem que é completamente inviável retomar e de um jeito razoável. Obviamente não vai a NBA, então para termos um campeão vamos fazer um jogo único entre Bucks e Lakers, porque eram os times de melhor campanha. Obviamente não vão fazer isso. Das formas de acabar dignamente um campeonato, o tempo está ficando cada vez mais escasso. Então acho que é questão de tempo até vários outros campeonatos sejam cancelados também. Exato. Mas o que não cancela é o Big Shot Pod. A gente vai continuar aqui falando. Outra notícia de última hora também aí. Além de Arremesso Final na Netflix, acabei de ver aqui que eles colocaram de surpresa, sem avisar ninguém, Space Jam. Space Jam entrou no catálogo da Netflix. Oi, que legal. Então, se você entre uma temporada, entre um episódio e outro aí, de The Last Dance, se você quiser ver, tá aí um grande filme. É um Roger Herbert moderno, né? Tipo, aparece todos esses jogadores que a gente falou. E é bem a parada midiática ali, se não me engano é 96 o filme. Então é bem o auge da fama ali, o segundo tripit, a gente se aposentar, o Bird já aposentado jogando golfe, uma galera ali pra montar o time, e Bill Murray, que é sempre bom ver. Pergunta, o quão brabo vocês acham que o Jordan ficou quando ficou sabendo que ia ter um Space Jam 2 com o LeBron James? Então, eu acho que ele vai ser produtor do filme, porque o Space Jam original, ele é baseado numa série de comerciais que fizeram com ele. Então, é uma adaptação de comerciais que a Nike fez com o Michael Jordan. Então, eu acho que ou ele vai ser um produtor, ou ele vai aparecer, mas, tipo, eu acho que de fora ele não fica não, se ele já não é meio sócio da franquia, sabe? Entendi. Informações privilegiadas, mas é que... Eu só imaginei ele muito brabo quando ficou sabendo, mas realmente, né, pensando nele, ele deve ter uma porcentagem muito grande da história. E se ele quisesse vetar, ele teria vetado. Porque acho que é uma das poucas franquias, tirando o Transformers, tirando essas que são baseadas em brinquedos, é uma pouca franquia que é baseada em coisas que não são livros e tal, que é franquia de um filme só por enquanto, né? Mas é baseada numa série de comerciais. Então, acho que eu não me lembro de cabeça, acho que nenhum outro personagem de comercial que virou filme de cinema, assim, ou tipo, um comercial que foi adaptado, tirando o Space Jam. E, exato. Gui! Oi. A palavra mágica da semana? Ou a frase mágica, já que é seu aniversário? Cara, eu tinha esquecido de pensar. Tô olhando aqui uma caixa aqui em casa. A palavra é videokê. Pra quem gosta de karaokê, a palavra é videokê. Isso aí. Tem algum erro de digitação ou é videokê certinho? Pode ser vídeo com DJ, vídeo. Videokê. Uhum. A gente gosta muito da letra J aqui no Boom Shakalaka. J de gemada. Então, vídeo. Então, tipo, vídeo. V-I-D-J-O. Que. Tá. Aí o que vai ser que de queijo. Não o que de karaokê. Maravilha. Caralho, eu entendi mais como é que é, meu. Pô. Cara, é isso, velho. Videokê parece algum gadget desenvolvido, sei lá, pelo Elon Musk, tá ligado? Tipo, videokê, tá ligado? Tipo... Pô, papai Elon Musk aí, esse cabeçudão, cada um tem... Cretino. Tem o cretino, cada país tem o... Sou milionário cretino. O velho da Havan que merece, então, né, mas pelo menos tem um filho aí. Que o filho não se traumatize tanto. Aliás, você viu o nome? Você viu o nome? Você viu o nome do filho? Eu só vi, né? Porque é impossível de falar. Pronunciar. É tipo Qual que é o nome? Pera aí, eu vou achar aqui, pera aí. É uns símbolos, cara. Não aparece. Será que pode botar emoji no nome? Eu vou te mostrar o tweet aqui. Eu vou te mostrar o tweet. Cara, mas assim, é um X. Aí é uma letra do alfabeto cirílico, se eu não me engano. Depois A,
12. Tipo, não tô brincando. Não pode ser, velho. Não tô brincando, eu vou te mostrar. Foi o que ele tweetou, foi o que ele tweetou. Aí, tipo, vindo do Elon Musk, não dá pra saber se é verdade, se é mentira. Então, galera, é isso aí. A gente acabou, então, videokê é a palavra da semana. Seja como os meninos que já ganharam aí, entra lá, fica falando de basquete com nós. O Vavo consertando o computador, a gente faz a live semana que vem. O Vavo não consertando, a gente faz uma live improvisada aí quinta-feira no Boom Chacalaca. Não. A live do Boom Chacalaca Peraí. vai ter de qualquer jeito. Não, vai ter. Vai ter, mas improvisada que eu digo, tipo, eu no meio, que em teoria eu não estaria nessa. Ah, mas a gente gosta de ti, tu é um cara bem Tá bom. Eu vou lá, vou comentar, ficar lá, eu faço o show do intervalo. E aí, semana que vem, a gente volta aí. A gente grava terça, então manda mensagem. Quinta, quarta sai o episódio, a gente é editado pelo Guido, produzido pelo Ampere. E será que é semana que vem. Acho que é isso. Abraço. Tchau, gente. Obrigado, parabéns pra Até mim. quinta-feira. Parabéns pra mim. Parabéns pras parabéns mães. pro Gui. E pras mães também, Pra minha sogra. Falou. Ampere.